Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Code Challenge, um quadro novo aqui do canal, aonde eu vou resolver com vocês um exercício dentro do mundo da programação, né? Geralmente esses exercícios são casos de algoritmo e estrutura de dados, normalmente caem aí nos cases quando a gente está aplicando para as vagas, né? E para inaugurar o quadro, o problema que eu vou resolver para vocês é um problema muito comum que costuma acontecer aí nos cases mais para estagiário e júnior, né? Que é o problema do palíndromo, beleza? Basicamente detectar se uma palavra é ou não um palíndromo. O que é um palíndromo? Uma palavra ou frase, né? Que se a gente escrever de trás para frente ou de frente para trás, ela continua igual. Por exemplo, o nome Ana é um palíndromo. Se eu escrever da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, vai ficar exatamente igual, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o código que eu vou resolver esse problema junto com vocês. Bom, pessoal, para resolver então, eu vou usar o .NET, né? Já temos aqui um arquivo com o Hello World para a gente começar. Já criei o projeto aqui. E eu criei também um to-do aqui, porque o grande problema quando a gente está quando a gente está provendo alguma solução em programação, é a gente separar os passos para a solução do problema. Então, eu separei aqui em 5 passos principais, né? Primeiro é resolver o problema em si, depois corrigir alguns bugs que eu já sei que vai aparecer na minha solução, depois escrever mais de uma palavra ao mesmo tempo, separar as responsabilidades dentro do código e mostrar alguns métodos mais avançados que facilitam a resolução desse problema, tá legal? Mas, primeiro, vamos nos concentrar aqui na resolução do problema, que eu dividi em outras 3 partes, né? Que sempre a ideia é essa, gente, a gente ir quebrando o problema em passos menores que são mais fáceis de ser resolvidos, né? Então, a primeira questão que a gente tem que resolver é a entrada dos dados, depois resolver como inverter essa palavra, né, para a gente comparar, e depois fazer a comparação em si, beleza? Então, eu vou deixar aqui do lado esse to-do aqui para a gente ir acompanhando, né? E vamos começar a brincar. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é a entrada dos dados. Eu vou mudar esse Hello World aqui para insira a frase ou texto que você quer verificar. Beleza? Vamos atribuir aqui a um inserted console.readline. Beleza? E aqui eu já vou ter a entrada que é no formato de string, né, galera? Então, basicamente, com isso aqui, eu já consegui resolver o meu primeiro problema, que é a entrada de dados. Então, primeira parte feita, tá vendo como é simples a gente resolver quando a gente separa em casos distintos, né, em problemas distintos. Bom, agora vamos pensar na inversão dessa palavra. Como é que eu posso fazer isso? Tem vários jeitos da gente resolver esse problema, tá legal? Eu vou tentar usar a menor quantidade de métodos do C# em si, vou tentar focar mais em algoritmo mesmo, né? Mas tem vários jeitos da gente resolver mesmo focando em algoritmo. O que eu vou fazer é criar uma variável chamada inverted. Essa variável vai ser do tipo string. E aqui eu vou criar uma outra variável para me ajudar também, que é o inserted count, que vai basicamente contar quantos caracteres tem na frase que eu inseri, beleza? Aqui o C# vai começar a dar uns errinhos, falando que isso aqui pode ser nulo, mas vamos ignorar por enquanto, tá? Bom, aí o que eu vou fazer? For, eu tenho que inverter essa palavra que eu inseri, né? Eu tenho que inverter o inserted. Eu estou tentando resolver o segundo problema aqui. Então, eu vou fazer um for aqui, igual a 0 e menor inserted length. Eu não preciso usar inserted length, posso usar inserted count. Tem que usar ponto e vírgula, senão não funciona, né? E mais. Então, para cada um deles, eu vou pegar o inverted
e adicionar a última letra do inserted. Então, ela vai ser o quê? Inserted, na posição inserted count -1. Isso aqui vai adicionar a última letra, né? Mas quando eu interar pela segunda vez, eu tenho que adicionar a penúltima letra. Depois a antepenúltima. E assim por diante. Então, além do -1 aqui, eu vou colocar um -i. Como esse i vai aumentando de 1 em 1, cada vez que eu passar dentro desse for, eu adiciono no meu inverted a letra invertida. Beleza? Boa. Então, com isso, eu formo as duas palavras. E aqui, eu vou simplesmente logar quais são as palavras que a gente tem, né? Eu vou logar o inserted e o WriteLine inverted. Só para ver se o nosso código está funcionando ou se tem alguma coisa que a gente tem que melhorar, beleza? Então, .NET Run, insira a frase e vou colocar Ana. Ana, inverteu. Ana, beleza. Eu vou rodar de novo, colocar alguma palavra que não seja palíndromo, né? Então vamos lá. Vou pôr meu nome, Paulo. Beleza, inverteu. Então, essa lógica de inversão está funcionando. A gente já resolveu esse problema de inverter. Beleza? Posso apagar esses consoles aqui, não vamos precisar deles. E por último, vou resolver o último problema, que é comparar. Então, muito simples, né, gente? If inverted ou inserted igual inverted, eu vou dar um console WriteLine dizendo palíndromo. Beleza? Aqui eu preciso de um else e eu dou console.WriteLine não é palíndromo. Beleza? Então, rodando o nosso projeto, se a gente inserir Ana, o que ele responde? É palíndromo. Vou rodar de novo. Se a gente inserir Paulo, não é palíndromo. Beleza? Então, aqui está funcionando direitinho, ok? Bom, pessoal, aqui eu aumentei um pouco a fonte para vocês, né? Mas, basicamente, é bem simples essa lógica que a gente fez até agora, né? E a gente viu que essa lógica em si já resolve o problema, né? Porque se eu rodar aqui, se eu colocar um nome que é palíndromo. Se eu colocar um nome que não é palíndromo, ele não é palíndromo. Então, com isso, a gente já tem aqui o problema de comparar e dar a resposta, né, resolvido. Agora, vamos para a parte de resolução de bugs, né? Eu sei que isso aqui, beleza, resolve o nosso problema, então nosso algoritmo, em princípio, está certo, mas ele tem alguns bugzinhos. Por exemplo, se eu colocar Ana em letra maiúscula, com o primeiro A em maiúsculo, né, ele vai detectar que não é um palíndromo, porque ele está comparando Ana com Ana assim. E essas strings não são iguais, porque os caracteres não são iguais. Esse A não é igual a esse daqui. Beleza? Então, para resolver isso aqui, eu vou mexer com esse inserted. Então, eu vou declarar uma variável aqui, entry, e vou dizer que ela é o insert.toLower. Beleza? Isso faz com que todas as minhas letras vão para minúsculo, beleza? Poderia ser aqui um toUpper também, aí eu faria todas em maiúsculo. Na verdade, posso até deixar o toUpper na mesma, só que agora eu tenho que, no lugar de inserted aqui embaixo, eu tenho que colocar o entry, beleza? Então, substituir os inserteds por entries aqui. Se eu salvar isso aqui e dar um .NET Run, agora, de qualquer forma que eu escrever, ele vai me dizer que é um palíndromo. Se eu, sei lá, posso escrever assim, ou com N maiúsculo, tanto faz. Ele vai me dizer que é palíndromo, porque ele está pegando essa entrada aqui
e transformando tudo em letra maiúscula. Aí ele vai comparar a letra maiúscula com a letra maiúscula e não vai ter nenhum problema, beleza? Então, consertamos esse problema aqui. Beleza? A gente tem um problema também em frases. Então, se eu colocar, por exemplo, pensar numa frase que é palíndromo, né? Arara rasa. Arara rara, né? Arara rara, ele vai dizer que não é palíndromo por causa desse espaço aqui. Quando a gente inverte, o espaço ele é contado como um caractere, beleza? E na hora de inverter fica errado. Então, arara, ara. Se eu for escrever ao contrário, vai ficar isso aqui. E aí, quando ele compara as duas, de fato, não é igual. O espaço não está igual. Ele só é igual se eu tirar esse espaço aqui. Aí ficou igual as duas palavras. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse espaço. E aí, muito cuidado aqui, gente, porque existe no C# o método trim. Beleza? Mas se eu usar só com o método trim, não vai dar certo. Então, ararahara, ele continua dizendo que não é palíndromo. Por quê? O que está acontecendo aqui? O trim, ele só corta os espaços em branco do começo e do fim da frase. Então, se eu entrasse aqui, ararahara, e dar um monte de espaço aqui, esses espaços que eu dei no final, o trim vai cortar. Esse espaço aqui do meio, não. Para eu resolver esse tipo de problema, eu vou usar outro método aqui, que é o método replace. Legal? Ele recebe dois argumentos, né? Que é o caractere que você quer mudar e o novo caractere. Então, o que eu vou fazer? No caractere que eu quero mudar, isso aqui com aspas. Posso passar tanto com aspas simples como com aspas duplas, porque ele também aceita string, ó. Então, eu vou passar com aspas duplas mesmo. Eu quero mudar de espaço para nada. Então, eu não passo nenhum caractere aqui dentro. E agora, se eu digitar o meu ararahara, ele vai dizer que é palíndromo, porque ele tirou esse espaço aqui do meio da minha palavra, beleza? Do meio da minha frase. Tirou o espaço entre palavras também. Se eu tiver espaços aqui no final, ele remove também, como o trim, beleza? Então, resolvemos aqui mais o problema do espaço. Legal? Agora vamos melhorar um pouco o nosso código, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos configurar ele para receber mais de uma palavra. Se eu quiser receber mais de uma palavra, é muito simples. É só fazer aqui while true. Então, ele vai pegar esse código, jogar aqui dentro do while true, ele vai ficar para sempre aqui, fazendo isso aqui. Mas, isso é meio ruim também, porque eu não tenho como sair do programa, né? Se eu não fechar o terminal, ele vai ficar executando para sempre. Então, eu vou dar uma opção aqui para ele sair desse programa. Vamos fazer o seguinte, vamos declarar uma variável isRunning igual a true, beleza? E aqui eu passo while isRunning. Não mudei nada. Mas eu vou dizer aqui, essa frase aqui. Se quiser sair, digite quit. Beleza? E aí, antes de fazer qualquer coisa... Bom, tem que pegar o texto digitado, né? E antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte. If inserted igual quit. Então, se vier a palavra quit, eu vou dar isRunning igual false. Então, eu estou saindo do while, né? Eu estou mudando essa variável de check do while. Então, ele não vai mais passar por aqui. Vou dar um console. Bom, writeLine saindo. E vou dar aqui um break. Porque se eu não der um break, o que ele vai fazer é continuar aqui dentro do while e ele vai considerar que o quit não é palíndromo. Ele vai considerar o quit como uma entrada aqui pro que a gente está fazendo, pro nosso programa. Mas não é isso que eu quero.
Então eu dou aqui um break, beleza? Então vamos ver se isso aqui funcionou. .NET Run. Então vamos colocar uma palavra, Ana. Ana é palíndromo, já pediu outra palavra. Vou colocar Paulo. Paulo não é palíndromo, pediu outra palavra. Ararahara, palíndromo. Ah, não quero mais, quit. Saindo. Então, funcionou direitinho esse daqui, tá legal? Bom, então a gente tem nosso programa funcionando. Agora ele está, pelo menos com os bugs que mais simples aqui estão resolvidos. Então já vou até colocar aqui. Nosso programa está funcionando, não está com bugs. O que eu quero fazer agora? Separar um pouco as responsabilidades aqui, né? Porque eu tenho a entrada, eu tenho eu tenho aqui a questão da inversão, né? E eu tenho a comparação, tudo no mesmo lugar. Então o que eu vou fazer? Vou separar isso em métodos, beleza? Então eu vou fazer aqui um novo método, static void compare, beleza? E esse compare vai receber duas strings, string de 1 e string de 2. Então eu posso simplesmente pegar essa lógica aqui e colocar aqui dentro. Então, se agora o word 1 for igual ao word 2, ele vai dizer que é palíndromo, senão ele vai dizer que não é palíndromo, beleza? Claro que eu já vou ter que passar o word 2 invertido, né? Mas aqui, o que eu vou ter que fazer é chamar o compare passando inverted e o entry, né? Vai dar certinho. Então, vamos lá, .NET Run, passando Ana, é palíndromo, passando Paulo, não é palíndromo, passando quit, a gente sabe. Show? Então só separei o método para ficar mais simples de trabalhar, né? Se eu quiser só mudar a lógica de comparação, eu só vou ter que alterar esse método aqui, beleza? O nosso software vai ficar mais separadinho. Outra coisa que eu vou mudar é o processo de inversão de palavras. Então, eu vou ter um static. Agora eu não vou mais devolver void, eu vou devolver uma string, que é inverse, beleza? E só vou receber uma string, que é word. Legal? Na verdade, word não é uma palavra boa, gente. A gente vai mudar para sentence. Porque pode ser uma frase, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou mudar para sentence. Sentence 1, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, mudar para sentence 2. Beleza? Só uma questão de semântica aqui para o nosso código ficar mais legível, tá legal? Bom, o que a gente tem que fazer aqui no inverse? Eu vou pegar essa lógica aqui e jogar aqui dentro do inverse. Então, o entry, ele não é mais o entry, ele é o sentence, beleza? E no final, eu tenho que retornar o meu inverted, beleza? E aqui, eu não tenho mais o inverted no meu programa original, né? no meu método main. O que eu vou fazer é falar que o var inversed ou inversed é igual a inverse e passo aqui o enter. Beleza? E com isso... inverted. E com isso, a gente deve ter o programa funcionando. .NET Run. Ana é palíndromo. Paulo não é palíndromo, beleza? Não alteramos nada no nosso código. Só separamos de novo a nossa lógica, beleza? Bom, e aí a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Como inverter strings é uma coisa muito comum no dia a dia, a gente tem métodos, na maioria das linguagens de programação, para fazer isso. E o C# não é exceção. Então, na verdade, eu não precisaria disso aqui
para resolver o meu problema. É lógico, é legal a gente inverter para aprender e treinar um pouco a construção dessa lógica de inversão, beleza? Mas eu tenho um string method no C# que é exatamente o reverse, beleza? Que vai inverter as palavras. Então, eu vou comentar essa linha aqui por enquanto e vou dizer que o meu var inverted ele vai ser o entry.reverse. Então, basicamente, esse método aqui vai pegar o meu entry e reverter. Mas olha só que bizarro. Aqui ele não tá... Ele começou a dar erro aqui no compare. Por quê? Porque o retorno desse método, reverse, a gente pode ver aqui, ele é um enumerable de char. Beleza? Então, uma string, ela na verdade é uma lista de caracteres, mas eles ainda são tipos diferentes dentro do .NET. Então, para eu poder comparar, eu tenho que transformar esse enumerable de char em uma string. E aí, a primeira coisa que a gente pensa é em colocar aqui um ponto string, né? Mas isso aqui não vai dar certo, beleza, gente? Porque isso aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês qual que é a saída dele. Console.writeLine inverted. Legal? Vou rodar aqui. Opa, já está ali em execução aqui. Deixa eu dar um quit. .NET Run. Beleza, vou passar aqui Ana. E diz que não é palíndromo. Por que diz que não é palíndromo? Porque quando eu dou um toString no inverted, o que ele vai mostrar é o tipo do meu objeto. Beleza? Então, isso aqui, esse toString aqui não funciona, tá legal? O que a gente tem que fazer aqui, na verdade, quit, é tirar esse toString daqui, e aí eu vou fazer um new string passando esse cara aqui. Ele vai dar um errinho, por quê? Porque o new string, ele espera ele tem uns overloads aqui, né? Mas ele espera um array de char. E o enumerable, ele não é o tipo array, então tem que estar aqui um toArray. Beleza? Agora sim, deve estar funcionando direitinho. Eu vou deixar esse console writeLine aqui para a gente ver a palavra aparecendo. .NET Run. Então, vamos aqui passar a Ana. Aqui, ele deu o toUpper, né? Então, o que está saindo dessa linha 20 aqui é essa saída Ana. E agora ele voltou a funcionar direitinho, falando que é palíndromo, beleza? Então, eu posso usar esses métodos aqui para não ter que reinventar a roda aqui dentro do método inverse, né, gente? Posso tirar essa linha aqui, não preciso mais dela. E aí, tanto a linha 19, que é o que está valendo, como a linha 20, que está comentada, elas vão funcionar direitinho no meu código, beleza? Deixa só eu rodar ele novamente aqui pela última vez, passar algumas palavras aqui para ver se funciona. Ana é palíndromo, Paulo não é palíndromo, e a nossa frase ararahara é palíndromo. Então, é isso, gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, tem várias maneiras de a gente resolver o problema, tá legal? Eu só quis mostrar aqui um pouco da lógica de como eu faço a separação do problema e de como que eu resolvo ele usando as ferramentas que eu conheço do .NET. E também mostrando algumas outras ferramentas que podem resolver esse problema para vocês, beleza? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima aula!